Salut, salut tout le monde! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est moi, Aline, votre professeur de français. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está chegando nesta live agora. O meu nome é Aline, eu sou professora de francês e aqui neste perfil eu te ensino a falar francês de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Mesmo que você já tenha tentado outros métodos e não tenha conseguido. Neste perfil, eu te ajudo a descomplicar o seu francês. E hoje, para mais uma aula ao vivo, eu trouxe um tema muito especial, que são frases que você pode utilizar que vão simplesmente salvar a sua viagem. Então, seja muito bem-vinda, Giovana, Mual, Tisso Surf, Paula, Lucy, Rodrigues, Lucas. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que essa live possa ser útil para você. Você que está me escutando agora, você está no nível iniciante, intermediário ou avançado? Depois coloca aqui para mim, para que eu possa te ajudar da melhor maneira. E por que eu trouxe esse tema? Por que eu escolhi esse tema para a nossa live de hoje? Porque eu sei que tem muitas pessoas que querem fazer uma viagem internacional e se comunicar em francês, certo? Viver a experiência. E cá entre nós, é muito melhor a gente viajar falando o idioma, pelo menos o básico, do que nada, certo? Porque a gente precisa viver as experiências, conhecer pessoas, conseguir se comunicar com essas pessoas. E isso, de fato, é muito bom, porque dessa maneira a gente vive o idioma, a gente vive uma nova cultura. E o melhor, entendendo o que as pessoas estão dizendo e conseguindo responder. Então, isso, de fato, é muito importante. Só que tem muitas pessoas que pensam que é preciso chegar até ao nível avançado para se comunicar nas viagens, para se comunicar no dia a dia. Mas deixa eu te contar uma coisa, não é bem por aí. Você não precisa chegar até o nível avançado para você se comunicar com as pessoas. Você pode aprender o básico bem estruturado, aquele básico que vai permitir você entender as pessoas e conseguir responder perfeitamente, conforme manda o figurino. E se você souber algumas frases essenciais que as pessoas vão falar contigo e você souber quais são as respostas, meu amor, você vai se dar muito bem na sua viagem. E é exatamente por isso que eu trouxe aqui para essa aula de hoje, tá? E deixa eu ver aqui, a Paula tá falando que é iniciante, Bianca, Ju também tá falando que é iniciante, mas enfim, a gente precisa começar de algum jeito, né? A gente precisa começar de um determinado ponto e ter a certeza de onde nós estamos indo. É isso que a gente precisa pensar, né? Para onde que nós estamos indo? Onde que eu quero chegar com o francês? Eu quero me comunicar no meu dia a dia, eu quero me comunicar nas viagens, o que eu sei, o que eu não sei, o que eu preciso estudar. Então, se você estuda de maneira estruturada, você consegue. Você consegue. E é muito legal porque te dá prazer de você saber que você se dedicou no processo e que você está no caminho para que, enfim, você consiga se desenvolver, ter autonomia no idioma, certo? Então, vamos lá. Bora começar com a nossa live de hoje. E como vocês sabem, são frases que você vai precisar utilizar na sua viagem. A primeira delas é Bonjour, je voudrais. Bonjour durante o dia e o je voudrais é o eu gostaria. Porque quando você já chega com uma saudação, a pessoa te recebe muito bem. Então, se for durante o dia, é bonjour. Mas se for durante a noite, é bonsoir. Certo? Então, bonjour durante todo o período do dia, bonsoir quando você chega, por exemplo, em um restaurante e você quer conversar ali com o garçom, com as pessoas que estão ali, então você vai chegar e dizer bonsoir, certo? O je voudrais é quando você quer alguma coisa, só que a gente não vai utilizar eu quero, e sim eu gostaria. Então, a gente utiliza no condicional.
porque dessa maneira a gente vai estar mostrando educação, né? Marque de politesse. Então você vai utilizar o je voudrais. Como por exemplo, se você chega em um café e você quer um café e um croissant, como que você vai dizer? Je veux un café et un croissant? Não. Você não vai dizer isso. Você vai dizer bonjour, je voudrais un café et un croissant, s'il vous plaît. Olha só, utilizou a saudação, utilizou o je voudrais e ainda no final colocou aquela palavrinha mágica, né, que é o s'il vous plaît. Então, isso é de fato muito bom, porque você vai ser bem recebido, você já está se comunicando conforme manda o figurino, né? Isso é muito bacana. Então, para qualquer coisa que você quer pedir, você pode utilizar o je voudrais porque vai dar certo. Então, esse je veux, ele funciona assim mais no Brasil, né? Quando a gente tá num bar, em um restaurante, eu quero uma Coca-Cola e uma porção de fritas, por favor. Funciona. Então, ninguém acha ruim quando alguém fala dessa forma. Mas quando você está em um país de língua francesa, é legal você utilizar um pouco mais da formalidade, utilizando ali o je voudrais com as pessoas, para te receber muito melhor, certo? Então, é de fato muito bacana. Deixa eu ver aqui que teve uma pergunta. A Paula está falando assim: pretendo ir morar na Europa ano que vem e quero aprender mais. É sobre isso, Paula. É sobre simplesmente aprender para poder se comunicar. E principalmente porque você vai morar, né? Então, neste processo, você precisa aprender com uma base um pouco mais sólida. Porque quando você começa dessa forma e aprendendo do jeito certo, você consegue ter muito mais segurança no momento que você vai se comunicar com as pessoas. E quando você tem segurança, nossa, a sua vida fica muito melhor, porque você não trava na hora de falar, não te dá aquele bloqueio, né? Porque você já está estudando e já vai estar falando o francês, né? Principalmente falar desde o primeiro dia de aula, que é de fato muito importante. Então, se o foco é o francês, aprender o francês, né, na língua local. Não sei qual é a cidade que você vai ficar, não sei qual é o país, mas vai ser bacana demais se você puder aprender francês, porque o conhecimento é poder, né? O conhecimento é algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. Então comece, Paula, e comece do jeito certo, hein? Então é o seguinte, a segunda frase, a primeira você já aprendeu, que é a saudação e o je voudrais. Mas a segunda é você utilizar o u. Alguém sabe o que é u? É uma palavrinha interrogativa, hein? Alguém sabe aqui o que é u? Que nós utilizamos assim, tout le temps, o tempo todo, para fazer perguntas. Se alguém sabe, deixa aqui nos comentários para mim. Alguém sabe o que é isso? U? E a gente utiliza bastante em viagens, oui. Perguntas para amigos ou para pessoas que a gente não conhece, também a gente utiliza demais. O Fábio tá falando ali, hein? Onde? Acertou. Acertou, Fábio. Bravo. Me felicitação. Para você perguntar onde fica, por exemplo, você pode dizer où se trouve. Oui, où se trouve. Onde fica? Você pode dizer, por exemplo, onde que ficam os banheiros? Où se trouve les toilettes? Où se trouve les toilettes? Onde que ficam os banheiros? Oui. Você pode dizer, por exemplo, où est? Où est onde é, né? Où est la station de métro la plus proche, s'il vous plaît? Olha só, então com uma palavrinha interrogativa você consegue construir diversas frases. Então não tem muito segredo, basta você conhecer e expandir o seu vocabulário. Porque dessa maneira fica muito mais claro na sua cabeça e você consegue utilizar de maneira assertiva. Então você consegue fazer a pergunta, mas só que é necessário também que você saiba responder. Porque não adianta só você entender, você também precisa responder, certo? Isso faz parte, né, dessa nossa construção do conhecimento. É assim que a gente constrói o nosso aprendizado. Então esse U, ele realmente é muito utilizado em viagens, no dia a dia. E tem que tomar cuidado porque, assim, na hora da escrita, nós temos ali o U acentuado, que é a nossa palavra interrogativa. E o U sem o acento, que significa alternância. Ou uma coisa ou outra.
Oui. Tu préfères aller au cinéma ou le théâtre? Então, você prefere ir ao cinema ou ao teatro? Então, esse ou de alternância, na hora de escrever, ele não tem acento. Mas o u de pergunta tem acento, ele é acentuado. Então, na hora de escrever, attention. Mas na hora de pronunciar, é igual. Porque o O com U já tem o som de U, né? Então, tem que ter as manhas de lembrar dessas coisas. Porque só assim você aprende de verdade e aplica. A pessoa te faz uma pergunta, logo você consegue responder, né? Então isso é muito bom. Como que seria, por exemplo, onde é a estação? Como que seria essa pergunta em francês? Você fazendo essa pergunta para alguém, uma pessoa que você acabou de encontrar na rua. Como que seria essa pergunta? Ah, e onde que fica a estação? Como você diria isso em francês? Et alors, comment tu peux dire ça en français? C'est très facile, hein? C'est très facile. Estação, a gente pode dizer gare, n'est-ce pas? Então eu posso dizer où est. Où est la gare, s'il vous plaît? Onde é a estação? Où est la gare, s'il vous plaît? Então, perceba que é fácil, eu consigo formar muitas frases a partir desse U. Então, o se trouve, onde fica, o é, onde é, certo? Até aí, estão conseguindo me entender? Digita o I aí nos comentários. Digita o I ou digita sim, só para eu saber se até aqui você está conseguindo entender o que eu estou falando. E é sempre bom aprender francês, é maravilhoso, né? Você ter o conhecimento e você conseguir utilizar tudo aquilo que você aprendeu. É de fato muito gratificante, né? Isso é muito bom. Bom, a terceira frase você vai utilizar bastante também nas suas viagens, que significa quando você vai perguntar a uma pessoa quanto custa alguma coisa. Então, a palavra que você vai utilizar é combien. Combien. E para falar, por exemplo, quanto custa? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Repita aí na sua casa, tá? Combien ça coûte? Quanto custa? Tá vendo como que é facinho? Aí você pega um objeto assim, né? Aí você fala, aí você mostra pro vendedor e fala, combien ça coûte? E aí ele vai falar, né, o preço. E aí você precisa entender o quê? Os números. Les nombres cardinaux en français. Porque se você aprende os números cardinais, você não vai ter tanta dificuldade assim. Entendeu? Então, combien ça coûte? Quanto custa? E aí a pessoa, vamos supor que ela fala assim, 2,50 €. Então você já sabe quanto custa. Você não tem dificuldade, você não trava. E você consegue mostrar ali, dar o dinheiro ali na hora. Ou passar o cartão. Mas aí você não vai ser enganado, porque você entendeu os números, né? Então isso é essencial. Que você saiba coisas básicas para você poder utilizar ali no seu dia a dia, para que você consiga utilizar nas diversas situações que nós, enquanto adultos, precisamos viver. Então, a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar. Então, se você quer ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, você precisa dominar pelo menos o básico do idioma, para que você possa viajar com segurança, sem medo, falar com as pessoas sem travar, sem bloqueios. E eu estou aqui para descomplicar o seu francês, para te mostrar que é totalmente possível e que você consegue chegar lá. E falar pelo menos o básico é muito melhor do que não falar nada, assim como eu estava dizendo no início desta live, certo? Vamos para a próxima. Vamos supor que uma pessoa faz uma pergunta para ti e aí você não consegue entender. Você não conseguiu entender. Ou falou rápido demais, ou a palavra que você não conhece, e aí você ficou perdido. Como que você pode falar com essa pessoa nesse sentido? Você pode dizer para a pessoa repetir. E isso é tão simples. Repita aí da sua casa comigo. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Olha só, é só isso que você precisa dizer
para a pessoa. E dessa forma ela vai repetir para você, porque ela entende que você está aprendendo francês. Tu apprends le français. E observe que ali você está utilizando o vous porque você não conhece a pessoa, né? Então, você pediu para que ela repetisse. Então, repita aí da sua casa agora. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? E aí logo a pessoa vai falar, ah, oui, bien sûr, e vai repetir de forma mais devagar, de forma mais lenta, para que você possa entender e continuar aquela conversa, manter ali uma fluidez. E isso de fato é importante, porque se você não entende, como você responde? Então, para essas diversas situações do dia a dia que a gente precisa passar, essa frase ela pode salvar a sua viagem, porque se você pedir a pessoa repetir lentamente, você consegue captar a mensagem. E lembre-se que você não precisa entender 100%, mas você precisa entender a lógica, o contexto do que você e o seu interlocutor estão falando naquele momento. Então, tudo isso você precisa analisar para conseguir responder. E claro, sempre estar expandindo o seu repertório. Porque quando você expande o seu repertório, você consegue. Você tem muito mais clareza daquilo que você quer responder para as pessoas. E você consegue entender o que o outro está dizendo para você. Sem dificuldade, sem medo. Certo? Super bien. Até agora, vamos recapitular, né? Quais foram as frases que nós aprendemos até aqui. A primeira, bonjour ou bonsoir et je voudrais, que significa eu gostaria. Melhor você utilizar dessa forma do que eu quero, que parece grosso, parece estranho, as pessoas não gostam. A segunda foi où. E essa palavrinha où significa onde. Para você perguntar onde fica qualquer coisa. Como eu dei o exemplo dos banheiros, né? Où sont les toilettes, por exemplo. Onde que ficam os banheiros? Ou où se trouvent les toilettes? O se trouve também é muito utilizado. A próxima foi combien ça coûte? Quanto custa? Para você poder perguntar o preço. Ah, lembrando que você pode falar o contrário também, tá? Ça coûte combien? Il n'y a pas de problème. Tu peux dire comme ça. Oui, mais l'important c'est de communiquer avec les gens, communiquer en français avec les gens, tout le temps. Oui, então isso que é importante. E a outra foi, pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Você pode repetir, por favor? E dessa maneira a pessoa repete de forma mais lenta, você entende e continua nesse processo da comunicação. Isso é importante. Então agora, é uma pergunta também muito específica de quantas horas que parte o trem. Como que a gente pode dizer isso em francês? Como podemos dizer isso? En français, tu vas dire à quelle heure, vou te falar exatamente como eu escrevi aqui para você repetir em casa, tá? À quelle heure part le train? Vamos supor que o trem é para Paris. À quelle heure part le train pour Paris? Então, é muito simples. Repita aí. À quelle heure part le train pour Paris? Então, esse à quelle heure significa a que horas. Eu preciso saber o horário que o trem vai partir. Então, aqui é só você substituir a informação daquele momento. Então, você quer ir para qualquer outra cidade. Você vai, em vez de Paris, você diz o nome da cidade que você quer ir. Então, isso de fato é muito interessante, né? Porque é só uma questão de você substituir as palavras. Mas para isso, você precisa ter um bom repertório. Seu repertório precisa ser rico, para que você consiga variar as expressões, para que você consiga entender o que as pessoas estão dizendo para você também. Isso de fato é importante. Muito importante. Então, agora você já sabe que o à quelle heure significa a que horas. Quantas horas? Você está conseguindo repetir em casa? Está fácil? Está difícil? Como que tá? Porque o francês é simples. O francês pode ser simples e descomplicado. Oui? E é por isso que eu vou te falar uma novidade, tá? Uma novidade, uma coisa que vai acontecer nos próximos dias. Eu vou fazer uma super aula de francês. Ah, e vai ser
totalmente gratuita para que você consiga aprender francês de forma rápida, simples e prática, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Essa super aula é para te mostrar que você consegue se comunicar no seu dia a dia e nas suas viagens. Você consegue se comunicar também se você quiser fazer um intercâmbio, se você quiser se virar nas diversas situações do dia a dia. Então é por isso que eu estou preparando uma super aula de francês. Se você que está participando dessa live agora quer participar dessa super aula que vai acontecer nos próximos dias, digita aqui nos comentários para mim, super aula, e eu vou mandar o link de inscrição no seu direct, porque lá basta você colocar o seu e-mail, o seu número de WhatsApp e logo você vai entrar para o nosso grupo de WhatsApp e lá eu te mando todas as informações. Então digita aqui para mim super aula para que você possa participar com a gente. Vai ser um evento totalmente gratuito. Então você não precisa se preocupar em pagar nada. Você só precisa ter uma boa internet, né, uma boa conexão para que você possa participar com a gente e voar lá, aprender coisas que você realmente vai utilizar. E não conteúdos aleatórios, porque conteúdos aleatórios, não funciona. Não funciona mesmo. Então você só precisa fazer isso. Começar a estudar do jeito certo para que você possa ter resultado. E o meu foco aqui é esse, ter resultado. Essa é a minha meta para 2025. O Betinho ali já está comentando ali, super aula. É sobre isso. Eu vou mandar para você o link, tá, Betinho? Andresa, seja muito bem-vinda, tá chegando aqui agora. Então é sobre isso, é sobre a gente aprender e aplicar. E isso é muito simples, né? Se você sabe exatamente o ponto que você está e onde você quer chegar, aí é muito melhor. Muito melhor. Mas se você não sabe, aí você já tem que se decidir. Opa, onde eu estou? Estou no nível iniciante, estou começando agora e quero evoluir? Ou eu já sei um pouco de francês e quero aperfeiçoar, quero aprimorar? E aí? O que eu quero? O que é prioridade para mim? Quando você sabe disso, quando você tem isso bem claro na sua mente, é muito melhor. É legal a gente saber para onde que nós estamos caminhando. É a fluência que eu quero alcançar? É me comunicar no meu dia a dia com as pessoas sem medo, sem bloqueios? É isso que eu quero? Viajar com segurança nas minhas viagens internacionais, né, para eu aproveitar muito melhor, curtir melhor os momentos? Ser um bom comunicador, uma boa comunicadora, fazer um intercâmbio? O que eu quero? Então, eu te convido a participar dessa super aula de francês que vai acontecer nos próximos dias. E como eu disse, é um evento totalmente gratuito, então você só precisa ter uma boa internet, ter uma boa conexão e ter boa vontade de participar. Lá você também vai poder tirar todas as suas dúvidas. Então, se você quiser participar junto com a gente, digita aqui nesta live super aula e eu vou enviar o link para você que você possa participar com a gente. E hoje mesmo você faz a sua inscrição. Bora continuar. Nós temos mais uma frase que pode salvar também a sua viagem, que é o seguinte: você quer comprar uma passagem de ida e volta. E aí, como que você pode dizer isso em francês? Alguém sabe me dizer? Olha, bom dia. Eu quero comprar uma passagem de ida e volta. Se você parar para pensar, essa frase é muito importante, né? E uma hora ou outra você vai precisar de utilizar isso na sua viagem. Então você pode dizer o seguinte: bonjour, se estiver na parte do dia, e bonsoir, se você estiver chegando. Je voudrais un billet aller-retour. Se você quiser só de ida, é aller simple. Mas se você quiser ida e volta, aller-retour. Oui, super bien. Quando você fala e quando você fixa, depois você consegue utilizar. Então, é legal quando você pode escrever também. E esse exercício de escrita, exercício de repetição, tudo te ajuda a falar francês. Você só não pode ficar escutando sem fazer nada, né? Então, uma ação precisa ser tomada.
Então, se eu estou falando aqui, repita aí na sua casa. Oui, bonjour. Je voudrais un billet aller-retour, s'il vous plaît. Oui, então é de fato muito simples. A gente não precisa complicar o francês. A gente só precisa falar exatamente o que a gente quer. E para isso é só a gente aumentar o nosso repertório, a gente estudar de maneira específica. E já imaginou você chegando, por exemplo, em um café e conseguindo fazer o seu pedido sem medo, pronunciando corretamente as palavras? Isso é de fato totalmente possível. Você pronunciar bem, você conseguir ser entendido, ser entendida pelas pessoas que estão ali. E quando a gente tem vocabulário, a gente consegue desenvolver muitas frases. A gente consegue trocar aquilo que a gente não sabe na hora por sinônimos, sem prejudicar o sentido da nossa frase. E a gente consegue se virar. A gente consegue utilizar o que a gente tem. E isso é muito bom. Quando a gente utiliza, quando a gente faz o uso do idioma. Porque toda vez que você parar para pensar, uau, eu não sabia essa palavra, mas eu soube refazer de uma maneira que o outro me entendeu. Então esse é o objetivo, que você se comunique com as pessoas, mas que você se faça entender. Porque de nada adianta só entender o francês, né? A gente precisa colocar a nossa boquinha para falar. A gente precisa se comunicar de fato. Então, você precisa ali trabalhar todas as habilidades para que a cada dia mais você se torne um bom comunicador, uma boa comunicadora em francês. E quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Porque a prática nos leva à fluência. Você já parou para pensar por que tantas pessoas falam assim, nossa, eu já estudei francês há muito tempo, mas eu já esqueci tudo. Nossa, meu Deus, eu acho que eu sei o que você está falando, mas eu já esqueci. É simplesmente devido a isso, a prática. Se você não tiver a prática, fica difícil. E lembrando de trabalhar também as 4 habilidades, mesmo quando estudamos de maneira específica. Porque estudar o francês para viagens, como eu disse, você não precisa chegar até o nível avançado. Você pode estudar de maneira específica cada situação que você vai precisar utilizar. E isso é muito mais simples do que você imagina. Para muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças. Ah, porque o francês é muito difícil. Ah, porque eu não vou conseguir utilizar o francês. Ai, porque eu não entendo. As pessoas entendem sim. É só você praticar. É só você começar do jeito certo que você consegue. Principalmente se você quer viajar, então você vai precisar utilizar o vocabulário de quê? Do aeroporto, vocabulário que você vai precisar passar na imigração, para você fazer seus pedidos no restaurante, sem medo, sem travas. Você vai conseguir pedir informações na rua. Você vai conseguir entrar em uma padaria, fazer o seu pedido, pagar a sua conta tranquilamente. Sabe por quê? Porque você começou a estudar do jeito certo, de maneira precisa, tocando exatamente em tudo que você precisa para falar e se desenvolver com as pessoas. E além disso, você também pode conseguir muito mais estudando francês. Eu costumo dizer que um básico bem estruturado é muito melhor do que você ficar estudando anos, sabe, sem ter resultado. Então, se você foca ali, você consegue. E é isso que eu quero te mostrar nessa super aula que vai acontecer nos próximos dias. Então, se você quer participar comigo, se você quer ter resultados, quer viajar, fazer intercâmbio, quer estudar, digita aqui para mim, super aula, para que eu possa te mostrar o caminho. E se você digitar super aula aqui, eu vou mandar o link no seu direct, para que você possa fazer a sua inscrição e participar desse evento que vai estar maravilhoso. Porque eu quero te entregar resultado, eu quero que você saiba que você vai conseguir. Não importa em qual fase você esteja,
Não importa em que momento do percurso você esteja, mas eu sei que se você tirar um tempo para poder estudar de forma precisa, você consegue se desenvolver. Eu vou te mostrar nesse evento que se você começar do jeito certo, você vai evoluir. Porque tem tem uma série de práticas fáceis que você pode adquirir que vão te levar ao sucesso, que vão fazer você aprender francês de verdade. Então é simples quando a gente começa e quando a gente vê o nosso percurso, quando a gente vê a nossa evolução, a gente olha para trás e fala: uau, quanto que eu consegui evoluir. Mágico, já estou conseguindo entender, já estou conseguindo falar. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar francês, foi muito especial para mim, porque foi um sonho realizado, né? Um sonho em vida. E eu queria muito mesmo chegar nesse momento de me comunicar com as pessoas. E hoje eu fico muito feliz de poder compartilhar o meu conhecimento com você e te mostrar que você consegue. Se eu conseguir, você consegue também. Então é fácil. É fácil. Basta você digitar super aula aqui que eu mando o link para você. E dessa forma você vai ver que estudando dessa forma que eu estou te explicando, do jeito certo, de uma maneira lúdica, de uma forma ativa e passiva, combinando os dois tópicos. Você trabalhando o vocabulário, um bom repertório, você consegue evoluir em poucos meses. Assim como hoje os meus alunos conseguem. Porque o meu foco é esse, é te dar resultados. Claro, você caminhando comigo o tempo todo, né? Você fazendo a sua parte, você sendo participativo, você interagindo. Isso de fato é muito importante quando se fala em aprender um idioma. Às vezes as pessoas querem resultado da noite para o dia. Mas a gente sabe que isso não acontece. Porque estudar um idioma leva tempo. Então a gente precisa sentar, estudar, ver quais os pontos que nós precisamos melhorar, aperfeiçoar. E quando a gente começa desse jeito, a gente evolui muito mais rápido. Muito mais rápido. Sabia disso? Eu gosto de ter um tempo para poder estudar qualquer idioma que eu esteja aprendendo no momento. Se é pela parte da manhã, beleza. Então, se eu tenho ali de 8 às 9, 8 às 9 é um momento dedicado para poder ficar ali estudando. Ah, eu só posso às 19 horas. Então, às 19 horas eu vou pegar o meu caderno, eu vou pegar ali todo o meu material, né, tudo que eu tenho relacionado àquele idioma e eu vou conseguir aprender. Eu vou conseguir me dedicar. Que seja 30, 40 minutos, mas essa dedicação diária, ela também é muito importante. Para as pessoas conseguirem saber aquilo que elas precisam realmente. Opa, eu preciso melhorar a pronúncia. Opa, eu preciso melhorar, aumentar meu vocabulário. Nossa, eu preciso aprender verbos. Nossa, eu preciso aprender a pedir uma comida no restaurante, que são situações que eu vou passar na minha viagem. E situações de viagem é tão gostoso trabalhar porque a gente faz vários momentos de dramatização. E é isso que faz você aprender francês de verdade. Quando você vai para a prática, você aprende e aplica. Opa, aprendeu, aplicou. Entendeu? Quando você faz isso, você tem sucesso, porque você está utilizando o francês. Você usa o que você sabe. E aquilo que você não sabe, você vai implementando. O professor está ali para poder te ajudar nesse percurso. Então, isso de fato vale muito a pena. Quando você quer aprender, você precisa fazer por merecer também. E essas frases que eu te ensinei hoje, por exemplo, são frases que todos os dias nós vamos utilizar. Todos os dias, se a gente estiver viajando, a gente pode utilizar essas frases com as pessoas. Nada nos impede. E é necessário que a gente se faça entender. Ter uma boa pronúncia também é parte disso.
Então, estudar fonética e fonologia também vale muito a pena dentro desse percurso de francês para viagens, dentro dessa jornada. Então, vamos fazer uma boa recapitulação de tudo aquilo que nós vimos, dessas frases que podem salvar a sua viagem? Olha só, vamos lá. A primeira é bonjour, je voudrais. Repita aí na sua casa, tá? Bonjour, je voudrais. A segunda, où est la station de métro, s'il vous plaît? Où est la station de métro, s'il vous plaît? Combien ça coûte? Combien ça coûte? Quanto custa? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Você pode repetir, por favor? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? À quelle heure part le train pour Paris? À quelle heure part le train pour Paris? E a última, je voudrais un billet aller-retour. Je voudrais un billet aller-retour. Eu gostaria de uma passagem ida e volta. Então, atenção, se você tem uma viagem programada para os próximos dias e você quer chegar nesse país francófono falando francês, se comunicando mesmo de fato, vivendo a experiência, você precisa fazer por merecer. E isso é tão simples. Basta você estudar de forma específica, estudar do jeito certo, conforme manda o figurino. Porque quando você estuda dessa maneira, você simplesmente evolui. Você não fica estudando de forma aleatória conteúdos que você não vai utilizar. E para aprender o francês para se comunicar no dia a dia e com as pessoas, né, com seus amigos que falam francês e nas suas viagens, basta você ter a certeza de que aumentar o seu vocabulário vai adiantar muito e também começar a estudar de forma específica também, trabalhando bastante a compreensão auditiva, trabalhando bastante a questão da repetição. Então, tudo isso pode te ajudar. E é por isso que eu preparei esse evento, que é a nossa super aula de francês, para te mostrar que você pode, para te mostrar que você consegue se comunicar com um básico bem estruturado. E isso te permite ir muito além também. Então, se você quer participar da super aula, digita aqui nos comentários para mim, super aula, e eu vou enviar no seu direct o link de inscrição, para que você consiga fazer parte dessa super aula com a gente, que vai estar incrível, porque lá eu vou te mostrar exatamente o caminho que você precisa percorrer para aprender o básico bem estruturado, para você preparar suas malas na certeza de que você vai conseguir falar francês. E é por isso que você não pode perder, você precisa estar comigo. E essa aula vai ser totalmente ao vivo e gratuita. Então, estando ao vivo, você tem a possibilidade também de tirar suas dúvidas diretamente comigo. O que é muito bom, porque a dúvida, quando bate, né, a gente tem que perguntar naquela hora. É naquela hora que a gente precisa perguntar. Se a gente deixar para depois, aí pronto. Aí o tempo vai passando, né, a gente não esclarece aquela dúvida e fica tudo muito complicado, né? Então, a Lucy já colocou ali, olha, super aula, é sobre isso. Então, digita aí, pessoal, quem quer participar dessa super aula, digita aqui para mim nos comentários para que eu possa enviar o link. Porque dessa maneira vocês vão aprender gratuitamente conteúdos para que você possa viajar sem medo, para que você possa conseguir se comunicar com as pessoas e principalmente entender. Entender para conseguir responder. Porque só assim que você vai conseguir chegar a um momento em que você olha para você mesmo e fala, meu Deus, eu estou falando francês. Uau, eu consegui entender tudo. E já consegui responder também. Ou chegar simplesmente no momento da imigração e ficar tranquilo, tranquila, porque a pessoa vai te fazer uma pergunta e você vai conseguir responder. Você consegue responder sem medo, sem travas. Simplesmente porque você estudou do jeito certo.
Isso é de fato muito importante. Se você quer falar francês de verdade, se esse é o seu objetivo, se é do seu interesse. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje. E a gente precisa começar de alguma maneira, né? A gente precisa começar de algum jeito. Então, se você é iniciante, está começando francês agora e quer evoluir, saia de onde você está, saia da sua zona de conforto, pega um caderno, um lápis e já começa a estudar o francês. Aqui mesmo na minha página, né, aqui do Instagram, tem muito conteúdo. Lá no meu canal do YouTube tem muito conteúdo para você. Lá eu também compartilho muita coisa sobre a língua francesa que vai ser interessante você aprender. Então, conteúdo é o que não falta. E agora, essa oportunidade que eu estou falando aqui é uma oportunidade única para que você possa simplesmente sair de onde você está e evoluir de verdade. Porque o que conta hoje é o nosso conhecimento. Eu sempre vou falar isso nas lives, gente, mas conhecimento é uma coisa que ninguém nunca vai poder tirar de você. Então, se você quer crescer, se você quer evoluir, crescer pessoal e profissionalmente, você precisa fazer alguma coisa por você. Faça isso por você. A melhor coisa que eu fiz na minha vida, confesso, foi investir no meu conhecimento. Porque hoje eu não me arrependo de nada, igual Edith Piaf falou, je ne regrette rien, eu não me arrependo de nada. Porque investir no nosso conhecimento vai ser sempre a nossa melhor escolha. E o francês é algo que sempre vai ser valorizado. Você pode perceber que casa, carro, roupa, sempre desvaloriza. Sempre perde o valor. Mas o francês não. Uma vez que você começa a estudar o idioma, uma vez que você começa a se dedicar e que você aprende de verdade, só valoriza. Só valoriza, porque se você tiver uma viagem, você consegue utilizar o francês na sua viagem. Se de repente aparecer um intercâmbio, partiu, você faz as suas malas e vai. Porque você não vai ter problemas com o idioma, porque você domina. Hoje o que conta é isso. Então, se você é uma pessoa que gosta de estudar, melhor ainda. Mas se você também não gosta, você pode aprender a gostar. Porque isso pode modificar completamente a sua vida. Você pode ter uma virada de chave impressionante. A partir do momento em que você começa a aprender e começa a aprender do jeito certo, de uma maneira mais simples, de forma rápida, simples e prática. A gente não precisa descomplicar. Aliás, a gente não precisa complicar as coisas. A gente pode descomplicar, na verdade. A gente pode aprender de um jeito que aquilo vai bater na nossa cabeça e a gente vai falar, gente, como que eu não comecei a aprender dessa forma? Meu Deus, onde que eu estava que eu não comecei a aprender dessa forma? Porque hoje nós temos muitos recursos. Você estar aqui nessa live hoje, você já está um passo à frente de quem não está. Porque você está se dedicando, você está comprometido, você está buscando conhecimento. E é lindo ver isso. É lindo ver as pessoas buscarem conhecimento, as pessoas evoluírem. E eu quero te dizer que se esse é o seu objetivo, se você quer falar francês de verdade, basta você tomar uma decisão de começar mesmo. Simplesmente porque você quer se comunicar, você quer fazer parte. E fazer parte é de fato muito agradável, você chegar em uma roda de amigos e conseguir se comunicar em francês, você entender as piadas, você entender o que as pessoas estão falando, você conseguir falar sem medo,
Da mesma forma que você fala o português, você conseguir se comunicar em francês utilizando um bom repertório que te permite variar as expressões, variar as frases. Você não fica preso apenas em um contexto. Você não fica utilizando as mesmas palavras de sempre, porque você tem repertório, porque você começou a estudar, porque você está estudando de maneira precisa. Entendeu? Você consegue. Você consegue. Eu nunca vou me cansar de dizer que conhecimento é poder. Porque eu já vi uma galera mesmo, reclamando de que mora há um tempão em um determinado país, mas ainda não fala francês. Mora 4, 5, 6 anos e ainda não fala. Ou outras pessoas que já tentaram vários métodos e não conseguiram. Não conseguiram. Mas por quê? Porque são métodos engessados, exercícios mecânicos que não vão te levar a lugar algum. Começou pelo método tradicional, que você vai demorar anos da sua vida, você vai dedicar muito tempo e você vai ter menos resultado, porque é muito demorado. Primeiramente você começa ali pela escrita, aí depois você aprende a ler, aí depois você trabalha a compreensão auditiva para só depois falar. Mas na verdade não é essa a ordem que eu trago aqui. A ordem que eu trago aqui é totalmente o contrário. Você falar francês desde o seu primeiro dia. Não tem essa história de aprender e não falar. Mas que história é essa de aprender e não falar nada? Porque se eu te ensinar uma coisa agora, eu tenho certeza que você vai conseguir se desenvolver. Eu te dou o meu exemplo e você, a partir do meu exemplo, você consegue criar o seu e responder as mesmas perguntas. Entendeu? Vamos supor que eu falo o seguinte aqui. Bonjour, comment vous vous appelez? Opa, apelê vem de apelê, que significa chamar, né? Ah, então é como eu me chamo. E eu já sei que eu me chamo é je m'appelle. Então logo você já vai me responder je m'appelle e o seu nome. Ou se eu simplesmente falar bonjour, comment ça va? Sem dúvida, já vou ter te explicado as respostas. Então você vai falar ça va bien, ça va très bien, ça va mal, começar ou pas mal. E dessa forma, a gente consegue manter uma comunicação. Se eu perguntar quel âge avez-vous? Qual idade você tem? Eu vou falar j'ai 31 ans. Et vous? Quel âge avez-vous? E aí, se eu falei isso, j'ai 31 ans, opa, falou alguma coisa de anos ali, né? 31, ó, 31, né? 31 anos. Então tá perguntando a minha idade, né? Então, você vai observar a maneira que eu falo e você vai falar exatamente do mesmo jeito. É só prestar atenção. É uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Então, para mim, na minha cabeça, e a partir dos meus estudos, não tem como eu te ensinar uma coisa e você não sair desde a primeira aula falando o que eu te ensinar. Não tem como, porque nós conseguimos ser fluentes no idioma, naquele conteúdo que nós estamos trabalhando. Se eu te ensinar números agora, eu tenho certeza que você sai da aula aprendendo de 0 a 100, de 100 a 1000. Eu tenho certeza que você sai aprendendo sim. Pode parecer que é muita coisa, mas você consegue. Tem algum aluno meu aqui hoje? Não notei, porque eu estou aqui focada ensinando, que eu não vi se algum aluno meu está aqui. Mas enfim, eu quero te dizer que falar francês é desde a primeira aula, é desde o primeiro encontro. Se você começou a aprender francês e não falou francês desde a sua primeira aula, alguma coisa errada tem. Isso eu te garanto. Porque comigo não, meu bem. Comigo não.
Comigo, a aluna aprende desde o primeiro dia, porque eu sei o quanto isso é importante e eu sei que a gente precisa usar o francês, utilizar aquilo que a gente sabe, por mais que estejamos no nível iniciante, porque é ali que tudo começa. Então, quanto mais você puder utilizar o idioma, melhor. Melhor. Então, se esse é o seu objetivo, voa lá. É isso que tem que acontecer. Você começar a utilizar aquilo que você tem. E não importa se é básico demais. As pessoas se preocupam muito. Ah, mas meu francês é basiquinho demais, não consigo. Consegue sim. Basta você ser bem direcionado. Você consegue sim se comunicar. Então, simplesmente não tenha medo e vai. Faça por merecer. Agora eu vi que tem umas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, galera digitando super aula aqui, é isso, né? Para participar do meu evento que vai acontecer nos próximos dias. É isso aí, galera. Deixa eu ver aqui. Simone tá falando, estou na Suíça e não falo nada há uma semana. Simone, você está à viagem ou você está para morar? Você se mudou para a Suíça. Qual que é o cenário? Me fale sobre isso. Porque se for para uma viagem, assim como nós estávamos discutindo aqui, você precisa estudar de maneira precisa os conteúdos para que você consiga se virar no dia a dia. Agora, se você estiver na Suíça morando, você chegou há uma semana, aí é um pouquinho diferente, porque você vai focar no quê? No francês falado no dia a dia, no francês falado no trabalho, nas diversas situações que você vai simplesmente precisar utilizar. Então, não se preocupe porque não é difícil, basta você acreditar no processo e voa lá. Quando você acredita no processo e começa, as coisas começam a fluir para você. E você vai notar que não vai ser tão difícil assim. O tempo vai te mostrar. Se você começar exatamente do jeito que tem que ser, em poucos meses você tem resultado, Simone. Em poucos meses. Em poucos meses. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Cabral tá falando, você é francesa? Não. Je ne suis pas française, je suis brésilienne. Eu sou brasileira, pareço-me como uma francesa? Já me perguntaram isso várias vezes, hein? Jane Livramento falou assim, sou nova aqui, vai ter aula? A aula já está rolando. Essa aqui é a nossa aula de toda segunda-feira. Mas aula, não sei se você está perguntando da super aula que eu falei um pouco mais cedo. Eu não sei se você estava presente. Mas vai ter uma super aula nos próximos dias, tá? Em que eu vou ensinar como você pode se comunicar em suas viagens e no dia a dia, conseguindo entender o que as pessoas estão falando e conseguindo responder da melhor maneira. Então, para isso, Jane Livramento, que perguntou, é só digitar super aula aqui nos comentários, porque dessa forma eu vou mandar o link de inscrição no seu direct. E lá, basta você colocar o seu e-mail, colocar o seu número de WhatsApp e entrar para o nosso grupo para receber todas as informações. Então, essa super aula eu estou divulgando agora nessa live, tá? Porque vai ser um evento maravilhoso, exclusivo para quem quer aprender francês, tá? Então, se é do seu interesse, se você quer se comunicar no seu dia a dia, conseguir até mesmo outras oportunidades como assistir seus filmes e séries, né, entendendo, conseguir ouvir músicas, cantar, conseguir escrever em francês, ler com perfeição, trabalhar fonética, trabalhar fonologia, tudo isso eu vou abordar nessa aula, tá? Tudo isso. Então é necessário que você esteja comigo ao vivo nessa super aula, porque vai ser bacana demais. Então basta digitar super aula aí, tá? O Diego tá falando, legal, bora francesar. É super isso, então, é super isso. É isso, então digita aí, ó, super aula, Diego, Cabral. A Jane já até digitou ali. Cabral tá falando, eu trabalho no Caribe
Ilha de Guadalupe, por isso perguntei você, parece uma caribenha. Ah, ok. Nunca me falaram, tá? Mas já falaram várias vezes, olha, você fala como uma francesa. Nossa, você é francesa. Vira e mexe alguém aqui no meu Instagram fala isso. Não, você é francesa? Uau, seu francês é muito bom. Eu falo, ah, merci beaucoup. É resultado de muito estudo, de muita força de vontade. C'est ça, voilà. Então, eu tô vendo a galera digitando aqui, ó. Arilde digitou super aula, Cabral também. É sobre isso. Vocês estão recebendo essa novidade de primeira mão, tá? De primeira mão. Porque essa super aula vai ser maravilhosa. Eu já estou criando ali o material. Você vai estar ao vivo comigo e isso é muito bom. Quando a gente está ao vivo com o professor e a gente consegue tirar todas as nossas dúvidas. E aí você pode perguntar, eu te respondo e a gente tem aquele momento ali de interação. Quanto mais você se dedicar aos seus estudos, mais bem-sucedido, mais bem-sucedida você será. Um dos meus sonhos era ser uma boa comunicadora em francês e em português também. E eu sigo estudando, sabe? Eu sigo estudando bastante, porque eu sei que o conhecimento não é algo que termina, porque nós somos seres inacabados. Todos os dias nós estamos aprendendo algo novo. Todos os dias a gente aprende algo que a gente pode inserir na nossa vida, inserir nas nossas conversas. Então, é maravilhoso isso, esse processo, enquanto estudante e enquanto aluno também. E eu, Aline, enquanto professora de língua estrangeira, eu sei exatamente cada fase do seu processo de aprendizado. Primeiramente, porque fui aluna, e em segundo lugar, porque sou professora. E é isso que a gente estuda, certo? E eu gosto de estudar sempre sobre métodos, sobre metodologias, sobre tudo que pode fazer você evoluir. Tudo que pode fazer você sair do nível que você está hoje, entendeu? E fazer você progredir, você dar um salto no seu aprendizado. Até porque esse é o meu objetivo aqui. Você que me acompanha há muito tempo, alguma vez você já ouviu falar que a minha meta para 2025 é ver todos os meus alunos falando francês, né? Então, até dezembro deste ano, vai ter muita gente falando francês, eu garanto. Até porque tá todo mundo no caminho. Então, essa semana foi uma semana muito especial. Essa é a semana passada, porque eu estava enviando alguns presentes para alguns alunos que mudaram de nível. Alguns que saíram do A2 e foram para o B1, outros que estavam no B2 e foram para o C1, entendeu? Então, assim, cada vitória a gente precisa comemorar. Cada pequeno passo no nosso processo que nos leva para frente, que nos faz avançar, a gente precisa comemorar, porque são conquistas. E cada pessoa traz dentro de si um objetivo. Eu não sei qual é o seu objetivo hoje, mas saiba que você vai conseguir alcançar se você começar do jeito certo. Só de você estar aqui, você já está um passo à frente. Você já está evoluindo, porque eu estou aqui compartilhando o meu conhecimento com você com todo carinho. E eu estudei para isso. E eu gosto de entregar resultados. Eu gosto de compartilhar conhecimento. Eu gosto de ver que você está evoluindo, que você está aprendendo francês. E o meu objetivo aqui é muito claro. Fazer você evoluir, fazer você falar, fazer você chegar onde nem você imaginou. Porque eu já passei por um momento em que eu não imaginava que eu ia conseguir falar francês de verdade. Eu imaginava que ia ser só um hobby, porque eu via tantas pessoas falando um francês bonito, bicho. Francês bonito demais, cara. E eu falava, será que um dia eu vou chegar lá? Será que um dia eu vou conseguir falar francês? E de fato consegui. De fato eu estudei e evoluí.
E é por isso que eu quero fazer você chegar neste nível também. Claro, se você quiser. Claro, se fizer parte dos seus interesses. Porque quando a gente se interessa, é melhor ainda. A gente começa já com algo que a gente gosta, o que é de fato muito importante. Por exemplo, eu gosto muito de podcast, então qualquer idioma que eu for aprender, eu vou começar estudando com podcasts. Eu amo. Agora, se for para falar, por exemplo, de futebol eu detesto. Então eu vou começar a estudar um novo idioma já estudando com coisas que eu não gosto. Então segue pela lógica. Então é a lógica que vai dizer ali, ó, se eu não gosto de futebol, eu não vou começar a estudar um idioma por futebol, mas se eu amo podcast, por que eu não vou começar com podcast? Se eu sou cozinheira e eu gosto ali de preparar várias receitas, por que eu não posso assistir essas receitas em francês? Se eu sou uma pessoa que gosta de ler, começo pela leitura. O óbvio precisa ser dito. É ou não é? É ou não é de fato? Alguém falou assim, é mineira, né? É mineira, isso mesmo, eu sou mineira. Deixa eu ver quem que perguntou. Foi o Cabral que perguntou ali. Enquanto isso, o Diego falou, o entusiasmo dá para sentir daqui. É isso, Diego. Je suis comme ça. Eu sou assim, sem máscaras. Sem máscaras. Tem até uma música, acho que é do Jorge Mateus, sem máscara, sem vergonha, de boa, sem cerimônia. Sem máscaras, assim que eu sou. Do jeito que você tá me vendo aqui. É exatamente assim que eu sou em sala de aula, é assim que eu sou em casa, é assim que eu sou com os meus alunos. Eu sou assim. Je suis comme ça. Então eu quero que você saiba que se você tá no processo, você só não pode parar. Começou, tem que continuar, entendeu? Porque é assim que as coisas são, se você quiser ter resultado, se você quiser progredir. Então, simplesmente comece com o que você tem. Eu tinha só um caderno, um lápis, uma borracha e muita força de vontade. Então, eu fiz tudo, exatamente tudo o que eu podia para falar francês. E é por isso que hoje eu estou aqui conversando contigo. É por isso que eu estou aqui nesse bate-papo gostoso, te ensinando. E feliz aqui deste lado, sabendo que você está aprendendo. E também porque nos próximos dias vai ter esse evento que você vai aprender mais ainda. E que realmente vai ser uma super aula para você sair do nível que você está e ir para um nível superior no seu aprendizado, e reforçando sempre para você que conhecimento é poder, e é o conhecimento que vai fazer você evoluir, que vai fazer você conseguir conquistar novas oportunidades na sua vida. Então é por isso que eu digo que você precisa simplesmente começar e seguir. Porque a persistência, ela precisa andar ali de mãos dadas com a disciplina. Tudo ali que você faz todos os dias para você alcançar uma meta. Então é persistência e disciplina sempre. Porque eu não posso romantizar e dizer que tudo vai ser extremamente fácil. Nós vamos ter desafios no nosso percurso. Mas eu quero que você saiba que vai valer muito a pena no final se você não desistir. Então, muito obrigada por ter me escutado até aqui. Muito obrigada por ter participado desta live, por ter interagido. Obrigada por estar aqui comigo, acompanhando e crescendo junto. Porque é assim que é. Então, a gente se encontra na nossa próxima live. E saiba que se você quiser participar dessa super aula, basta você colocar aqui também, até mesmo para as pessoas que estiverem assistindo essa live depois, pode digitar super aula que eu vou enviar o link para você. Então, meu muito obrigada e a gente se vê na próxima. Bisous et à la prochaine. Salut, salut, tchau, tchau.